Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, é uma honra, uma satisfação estar aqui nessa região maravilhosa, que é a nossa região amazônica. Prezado governador Wilson Lima, por economia de tempo, eu cumprimento a todos em nome dele, então. Não preciso falar aos senhores a vibração que eu tenho e o meu sentimento por essa região maravilhosa. Diz aí, fontes ocultas, que antes mesmo de o Brasil ser descoberto, já havia o interesse do mundo na região. Afinal de contas, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Mas o tempo passou, o Brasil foi descoberto em 1500. Aos 2 séculos e meio aproximadamente depois da descoberta, tivemos aqui a província do Amazonas e a história prosseguiu. O mundo todo sempre esteve com seus olhos voltados para essa região. Lá atrás, o governo militar, sabendo disso, resolveu em 1967 criar a Zona Franca de Manaus. É isso mesmo? Perfeito, 28 de fevereiro. Tá. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito presidente da República no dia 11 de abril de 64, de acordo com a Constituição de 46, tendo inclusive votado nele Juscelino Kubitschek e também Ulisses Guimarães. E a história seguiu. O tempo avançou. No final do governo Figueiredo, ou melhor, no final ainda do governo Sarney, começou o governo Figueiredo, resolveu-se aqui criar aqui os pelotões de fronteira em nosso estado do Amazonas em especial. A ideia é vivificar a nossa fronteira para que essa região aqui fosse consolidada como sendo nossa, uma das mais ricas do mundo. Lamentavelmente, atrás disso veio a indústria das demarcações de terras indígenas. Pessoas com outro pensamento, querendo fazer com que o índio, nosso irmão, fosse tornado recluso nessas grandes áreas, como se fosse um ser humano pré-histórico. Por muito tempo vivemos e convivemos com isso, o abandono do índio e cada vez mais a indústria da demarcação de terra indígena se fazendo presente. Sofri muito com isso, afinal de contas a reserva Yanomami vem lá dos idos 1992, pegando aí em grande parte estados de Roraima e Amazonas. Depois veio Raposa Serra do Sol, áreas riquíssimas, e os nossos irmãos índios começaram a acordar para isso. Cada vez que um presidente da República viajava para fora do Brasil, voltava para cá no seu colete, determinação de fora do Brasil, para que novas áreas fossem demarcadas, novos parques fossem demarcados ou ampliados, bem como unidades de conservação. Graças a Deus, essa mentalidade foi mudando ao longo do tempo. Nós queremos integrar o índio à sociedade e queremos fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. E conseguimos, então, montar um gabinete em Brasília voltado para o viés técnico. E hoje os nossos ministros conversam entre si. E só por causa desse entendimento, nós podemos sim, mais que sonhar, temos a certeza que a nossa BR-319 será asfaltada. Mesmo nós tendo pego um Brasil destruído economicamente, um orçamento mais que minguado, já devendo, e nós estamos trabalhando no sentido de atender a todos, não interessa a região
que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul, trabalhamos para o Brasil. Essa é a determinação e orientação que eu dei aos nossos ministros, que em grande parte são pessoas que abriram mão de muita coisa para trabalhar junto ao governo. E tratando a coisa pública com o devido respeito que ela merece, essas obras aparecerão com toda certeza. Quero elogiar também aqui, além de Castelo Branco, a Zona Franca de Manaus, o presidente Ernesto Geisel, que em 76 inaugurou o aeroporto Eduardo Gomes e também inaugurou a BR-319. Quero cumprimentar aqui, eu não a conheço pessoalmente, a senhora secretária de Turismo, está aí? Alene, está ali, ó. Rosilene Medeiros. Cumprimentar a senhora, parabéns, juntamente com o Gilson, nosso presidente da Embratur, praticamente ultimaram um contato com uma empresa espanhola, de modo que tenhamos uma linha partindo de Madrid, Manaus até Lima e o sentido inverso também. E dizer a todo mundo aqui, que quem disse isso não foi um brasileiro, um estrangeiro, um americano, disse lá atrás, né? Agora posso morrer feliz, porque eu conheci o Rio Amazonas e essa região exuberante que é o nosso estado do Amazonas. Então, essa região tem tudo para ser, prezado Paulo Guedes, um marco econômico de nosso Brasil. Ninguém tem, como disseram aqui, o que nós temos, subsolo. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado não poderia falar porque as informações que eu obtive eram confidenciais. Com o presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. A Petrobras, Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada de uma forma ou de outra. O direito, a exclusividade para explorar potássio na foz do Rio Madeira foi vendida à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento confidencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma. A exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como disseram, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. Tenho dito que é a mesma coisa na exploração mineral. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias porque quero agregar valor àquilo que nós temos. E a Zona Franca de Manaus é importante nessa, se Deus quiser, futura parceria para o bem-estar do nosso querido Brasil. Meus amigos de Manaus e dessa região maravilhosa aqui, Amazônia Legal, o nosso governo só pode fazer algo porque eu dei, que não só escolhi, como dei liberdade para os ministros poderem bem trabalhar de acordo com o entendimento, visando o bem comum na sua respectiva pasta. Orientei também o nosso ministro Almirante Bento, de modo que promova uma legislação, passando pelo parlamento, obviamente, onde nós queremos legalizar, sim, o garimpo no Brasil. E assim sendo, já que gosto de falar muito, né, mas tenho que ser breve, tá? Dizer do amor que todos nós temos por essa região, da confiança que temos em deputados e senadores que estão ao nosso lado lá em Brasília, na cooperação para buscarmos atingir a esse bem
comum, que é o desenvolvimento dessa região maravilhosa. Desejo que este ano seja de muitas vitórias e resultados. Declaro abertos os trabalhos da 287ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA. Prezado Menezes, boa sorte, felicidades e que Deus abençoe o nosso Brasil. Selva. Senhor presidente, aí a quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, nossos colegas. Quero iniciar minha fala atendendo ao decreto 9.758, assinado em 11 de abril deste ano, pelo senhor presidente, que pode até parecer simples, mas representa uma mudança de postura e o sentimento essencial dessa gestão, a de tornar os governos mais próximos do cidadão, trabalhando em conjunto com a sociedade e diminuindo as formalidades e burocracias. Por esse decreto, o presidente, os ministros e os funcionários federais deixam de ser tratados por títulos pomposos e passam a receber o mesmo tratamento que se deve dispensar a um cidadão. Senhor presidente, senhores ministros, secretários e demais autoridades do governo federal aqui presentes, quero dizer e tenho certeza que todos os meus colegas governadores que aqui representam sentem o mesmo, que não estamos aqui reunidos através de títulos e autoridades, mas sim como brasileiros da região historicamente mais isolada do nosso país. Queremos fazer parte do Brasil de fato e direito. Falo pelo meu estado, o Acre, que somente agora, mais de 500 anos após o descobrimento da nossa terra, terá uma ligação terrestre com o restante do país. Precisamos recuperar o tempo, todo esse tempo. Esse exemplo não é exclusividade do meu estado. Para nós brasileiros da região norte, o isolamento não é apenas geográfico, é muitas vezes social, tecnológico e político. Não estamos aqui para pedir benefícios ou privilégios. Pelo contrário, estamos habituados aos sacrifícios, muitas vezes para satisfazer discursos vazios, criados em gabinetes confortáveis ao redor do mundo. Abrimos mão de utilizar nossos recursos naturais que poderiam minimizar o sofrimento de uma população que ainda carece dos cuidados básicos. Concordamos todos que é fundamental manter a floresta em pé, mas é ainda mais urgente colocar os brasileiros em condições e dignidade e cidadania. E para isso, senhoras e senhores, o Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como o Ministério da Economia, devem entender nossa região inserida num projeto de país. E um país só se solidifica quando diminui as suas diferenças e propõe que o desenvolvimento seja partilhado por todos. Sei e confio que o pensamento do senhor presidente nos conduz nesse sentido. Nós, governadores, estamos fazendo a nossa parte ao orientarmos toda a bancada da região norte a votar a favor da reforma da Previdência, tão necessária não apenas para esse governo, mas o país e para as próximas gerações. Queremos que os efeitos dessa reforma se estendam para os estados e municípios, criando condições para melhorar a gestão pública e entregar à população o resultado que ela espera e precisa de seus representantes. Aos deputados federais e senadores aqui presentes, duas casas onde me foi concedida a honra de atuar.
A mensagem é forte e clara. Incluir os estados e municípios na reforma da Previdência não é luxo ou capricho. É necessidade urgente e responsabilidade dos senhores com o povo que lhes elegeu. As autoridades federais façam o convite para que percebam a região norte como o futuro que ela representa. Aqui, via Rondônia e Acre, está a saída logística mais eficiente e lucrativa para o maior mercado do mundo e nosso mais importante parceiro comercial, a China. Vejo o Amazonas e o Pará como o maior potencial de biotecnologia do planeta, unidos pela floresta e pela capacidade científica do nosso povo. Percebam o Amapá e Roraima como nossas avançadas fronteiras agrícolas, turísticas e diplomáticas. E o Tocantins como um exemplo de que é sim possível promover o crescimento através de planejamento estratégico. Considerando tudo isso, é importante fazer defesa do modelo da Zona Franca de Manaus. Primeiro pelo retorno que propicia a economia. A cada R$1 de investimento na Zona Franca, este valor retorna em renda para a região acima do valor investido, mostrando-se, portanto, um modelo sustentável. Politicamente também, não seja justificam quaisquer barreiras ao modelo da Zona Franca, visto que, enquanto a região norte equivale a 8,5% total dos gastos nacional tributários, o Sudeste consome 50% desses recursos. Com esses dados levantados pelo jornal Correio Brasiliense, evidencia-se, portanto, que a Zona Franca de Manaus não desfruta de desigualdade nenhuma em desfavor dos outros membros da federação. Pelo contrário, inúmeros são os paulistas, cariocas, gaúchos, paranaenses, mato-grossenses, cearenses e brasileiros de outros estados que encontram aqui na região norte a sua oportunidade de vida que lhes foi negada em seus estados de origem. Por isso, meus irmãos brasileiros, encerro meu pronunciamento convocando a todos para que, assim como a visita do presidente e de toda a sua equipe, represente um fortalecimento do relacionamento da nossa região com o governo federal. Nós também passemos a perceber e a entender a SUFRAMA e todas as políticas de desenvolvimento para a nossa região como propósito de país. A Zona Franca não é apenas de Manaus, ela é do Brasil, assim como é de todo o Brasil o lavrado de Roraima, a gente forte e resiliente do Acre, a simpatia que nos recepcionou os nossos anfitriões do Amazonas, as belezas naturais do Rio de Janeiro, a riqueza do pré-sal de toda a nossa costa litorânea, a cultura da Bahia e do Rio Grande, o Parque Industrial e o Mercado Consumidor de São Paulo e a riqueza arquitetônica de Brasília. Só para resumir em alguns exemplos, a travessia para um novo Brasil mais eficiente, seguro e justo com seu povo só será possível se fizermos juntos. E esse caminho, meus senhores, sem sombra de dúvidas, passa obrigatoriamente pela região norte. Que tenhamos uma reunião produtiva e satisfatória a todos. Muito obrigado e fiquemos com Deus para decidir os rumos do nosso país, da nossa região. Meu muito obrigado.